E o que acontecia? Os caras ficaram triplamente com ódio de mim, os dubladores. Primeiro porque eu fiz um contrato direto com o SBT, como funcionário do SBT, ganhando salário alto. Segundo, que eu era protagonista. E terceiro, que eu mudava o texto. Pessoal, uma grande notícia para vocês. O chocolate que bom aumentou de tamanho. É um show de tamanho. É um show. É um show de sabores. É um show de gostosura. Show de embalagem, show de tamanho, show de sabores, um novo tamanho, gigante que bom. Que bom é um chocolate e do bom. Bom, você pediu, tô trazendo aqui o Cassiano Ricardo, ele que participou ali do Enigma da TV Cultura. Mas não é só sobre o Enigma que a gente vai falar, porque eu já conversei aqui um pouquinho sobre o Enigma com o Wagner, mas o Cassiano tem outras histórias aqui para contar. E aí, Cassiano, tudo bom? Tudo bem, Fernando. Obrigado aí pelo convite. Imagina, eu que agradeço. É uma honra. Eu falei, Cassiano, você pode num podcast? Posso. Então pode. Então vai. Cara, vai ser muito legal, mas legal, ó, obrigado. Você começou ainda muito novo, como criança na televisão. Foi. O que te levou pra televisão? Cara, foi sua mãe te pegou lá e vamos pra televisão? Não foi, não. A minha mãe até que era ligada, minha mãe cantava, tal. Ela cantava em casamento, né? Cantar pretensa cantora lírica, tal. Não estudou, tal, mas dava seus tapas. É que eu tenho um dos meus irmãos, eu tenho 13 irmãos, mas irmão mesmo de pai, mãe, do segundo casamento do meu pai, um deles, o seu Carlos Antônio, famoso palhaço Pinduca, em 1962, ele se meteu na televisão, porque nós tínhamos como vizinhos o palhaço Torresmo, à época, para quem é dessa época e não é, pesquise, que era assim, rivalizava com a Elia na Record, aquelas coisas, né? Aquela época, grande época dos palhaços, né? Que apareciam na televisão. Então você tinha até o pai do Torresmo, que era o Chicharrão, tinha o Carequinha no Rio de Janeiro, aquelas coisas. Tinha o Piolim. E o Pinduca, o chamado Pinduca, quem apelidou ele de Pinduca foi o próprio Torresmo, éramos vizinhos e eles fizeram muita amizade entre o João Carlos, que era o filho do Torresmo, que trabalhava com o Fusarca na TV Tupi, e o meu irmão. E meu irmão criança tal, e ele acabou indo para a televisão levado pelo Torresmo e o Fusarca. E ele fazia umas participações como modelo das lojas Petit Steel, não sei o quê, roupa lá, 10 horas da manhã, começava o programa na TV Tupi, no Doutor Arnaldo, às vezes ele me levava. Levantava às 7 horas da manhã, o carro lá o Calhambeque do Torresmo aparecia lá, levava e eu ia. De repente aí ele se enfiou na TV Record. A TV Record, à época, tinha uma linha de produção de shows muito grande. Você tinha pouco enlatado, e era muito bom. Só que as produções normalmente eram ao vivo, a televisão era ao vivo. A introdução do videotape aconteceu em 61, 62, só que pouca produção era gravada. As fitas eram caras, não sei se já era quadruplex na época. Bom, enfim, e o meu irmão me levava lá, eu tinha 7 anos. E ele fazia escada de tudo. Tinha uma escola chamada Escolinha do Burraldo, Irvando Luiz, que era digamos, análogo à escolinha do professor Raimundo, que tinha sido criado pelo Chico Anísio na década de 50 na Rádio Nacional para o Rio de Janeiro. Depois foi para a TV Rio. Aí você tinha uma linha de show de humor chamado Cirquinho, que era o Show União, e você tinha um herói, um super-herói nacional que chamava-se Capitão 7, o Canal 7, né? Em UHF, você tinha, em VHF você tinha os canais, né? 7, 5, que não existem mais. Que eram poucos também, tinha 5 ou 6 canais. Em 62 nós tínhamos a pioneira Tupi, depois a Record em 53, em 60 surgiu a TV Excelsior e também tinha a TV Paulista, que era das organizações... 4 canais. Exato, que depois foi passada... A concessão do canal foi para a Globo, né? Em 65, 66. Aonde meu irmão também trabalhou. E ele se enfiou lá e vivia fazendo escada para tudo. Aí ele me levava lá. Não sei por que cargas d'água. A memória que eu tenho são de alguns episódios. Mas eu passei quase 2 anos lá dentro.
E eu lembro então, Garota Propaganda e Dalina de Oliveira, aquela série de garotas propaganda, que ficavam de plantão na emissora para fazer os comerciais ao vivo. E elas me adoravam, eu era bonitinho, de cabelo encaracoladinho, não sei o que e tal, super expressivo, despachado, né? Um cara desinibido, sempre foi assim. Aí, tinha um programa lá que era, digamos, era uma malhação de crianças, digamos, guardadas devido às proporções, que chamava Turma do 7 crianças, e excepcionalmente, esse material começou a ser gravado. Era gravado semanalmente. Um dos meninos ficou doente, eu não me lembro nem como era, nada direito. Também não tem nem mais referência sobre isso. Um dos meninos ficou doente e resolveram me colocar. Então você tinha aqueles roteiros em mimeógrafo do lado e tal. Eu aprendi a ler com 5 anos, na minha casa, com a minha mãe, no método Paulo Freire. Então eu peguei aquilo, decorei, fiquei entusiasmado, meu irmão e tal. Cara, o menino volta, bicho. Ele se cura, eu falo pra ele, pô, mas você não tava doente, pô? Você se curou? Cara, perdi minha chance. Aí o tempo foi passando, eu até brinco, eu sou amigo de infância do Adoniran Barbosa, porque eu vivia lá, e a gente tinha um subsolo que tinha uma lanchonete. Eu lembro até o cara que servia assim, com bonezinho, gravatinha, borboleta, daqui bom, não sei o quê. E o Adoniran Barbosa me pagava sempre um sorvetão lá, uns anos. Ele saía da Rádio Record e me pagava, eu tinha 7, 8 anos. Então eu fazia amizade com todo mundo nessa idade, assim. Que legal. Até que um dia, na programação, na grade, existia um programa meio escroto que chamava Tribunal Infantil. Você tinha um júri com juiz, promotores, advogados de defesa, assistente de acusação, réu, testemunhas e júri. 7 jurados. E era ao vivo. Quem dirigia era o Durval de Souza, um dos personagens mais importantes da televisão. Humorista, redator, diretor, tudo. Ao vivo. Eles tinham... Normalmente o que acontecia? Era ensaiado e no dia 2, 3 dias antes ia pro ar, porque era um programa semanal. Ia pro ar à tarde. Ao vivo. Num desses dias, o programa estava para ir ao ar, tipo, eram uns 3, 4 horas da tarde, creio. Faltou uma criança entre os jurados. Eram 7 jurados, faltou um, tinham 6, precisava de 7. Isso aí, esses detalhes que estou te contando, foi meu irmão que contou para mim, depois que eu não sabia. Ele falou, o irmão do Pinduca tá por aí? Aquele chato lá, aquele molequinho lá, que não sei o quê. Ah, ele tá lá com a Dalina de Oliveira, não sei o quê. Isso nos bastidores. Pegaram, me levaram lá. Aí o assistente de direção e o Durval de Souza lá na coxia. Ele não ficava no switcher. Ele estava ali embaixo. Isso tudo eu me lembro muito bem. Estava aqui, você tinha uma câmera aqui, outra, acho que eram 2 só. O assistente de direção chega para mim e fala, tudo pronto para ir ao ar, tudo ensaiado, era um júri especial, tal. Aí chega assim, eu estava aqui, o último aqui, né? Aí ele começava lá, o assistente de direção, chegava para cada criança, tudo molecada, 7, 8 anos no máximo. 9, aí ele fala assim, você vai dizer culpado, você vai falar inocente, você vai falar inocente, você vai falar culpado, você vai falar inocente, você vai falar culpado, você vai falar inocente, tá? Quando o juiz perguntar, você levanta e fala, inocente. Aí ele voltou, então, culpado, inocente, culpado, inocente, legal. Aí prepara, atenção, vai só, vai pro ar, o que, tá? Começa. E eu fui me envolvendo na história daquele moleque. Eu nunca tinha assistido o programa na minha vida. Eu falei, peraí, aí o moleque, eu não lembro o que ele tinha feito. Bom, só sei que no final, eu tava meio assim, intrigado, eu fiquei meio assim, atenção, jurado, não sei o quê. Aí, culpado, inocente, culpado. A conta era para dar inocente. Esse já estava ensaiado para inocente, programa ao vivo. Chegou na minha vez, falei, culpado. Levantei, culpado, o Durval Souza. Que caiu o slide. A Record ficou 20 minutos fora do ar. Putz. Por quê? E eu levantei e comecei a argumentar. Tinha o boom. Eu comecei a argumentar, só sei que o boom voou pra lá. Tiraram isso, caiu. Aí, eu não vi. Meu irmão falou, caiu a programação. Ficaram 20 minutos no ar. Tira esse moleque daqui. Eu falei, não, mas esse moleque é culpado, porque eu não gostei do que ele fez. Não. Esse negócio de falar que ele é inocente, eu não concordo, não. Eu falei, no ar, cara.
Eu comecei a falar. Cara, aí falou, tira esse moleque daqui. Diz que dali me levaram lá, não sei pra onde. Eu fui pra lá, acho que voltei lá com as meninas lá das garotas propaganda. O Durval de Souza, cara, eu lembro da cara dele. Ele ficou enlouquecido, roxo. Ele não, eu falei, meu irmão falou, se ele te encontrasse, ele ia te espancar, bicho. Você tirou a emissora do ar durante 20 minutos, eles tiveram que reensaiar um final para culpado. Porque não podia voltar e falar que o menino era inocente. Voltou, disse que puseram um slide lá, inclusive fizeram um slide, uma arte rápida para voltar. E agora, não sei o quê. Que loucura, cara. E a mesma, eu tenho uma mania, eu criei uma mania de estragar programa de televisão. Porque o meu irmão, naquela época você não tinha Estatuto da Criança e do Adolescente, eu fui explorado pelo meu irmão muito tempo. Porque dali ele começou a me levar para fazer comerciais. Chegou ao ponto dele me levar pro extinto Salão da Criança, que era um sucesso, aquilo fervia, era crowd, para ser o tigrinho da Kellogg's. Me levou na J. Walter Thompson, da Thompson Publicidade, que era no centro da cidade, na Rua Boa Vista, 1964, eu com 9 anos. Me enfiaram me tomaram a medida, me enfiaram dentro da roupa de tigre com a cabeça que tinha um fedor, aquela cola. E eu me lembro como se fosse hoje, na sala da direção, lá da criação, da direção da... Me enfiaram no Salão da Criança durante um mês. Eu ficava o dia inteiro lá, levando tapa de criança na cabeça e o caramba. E meu irmão ia me buscar. E ficava com a grana. Aí me tirava da aula, no colégio, para fazer comercial. Fiz um monte de comercial para Kellogg's, para Que Bom Sorvete. Tal. E, inclusive, eu tenho um episódio, o único que sobrou, de um comercial da Que Bom. E quem ganhou dinheiro foi teu irmão. Meu irmão. Eu ainda não consegui processá-lo. Agora não dá mais, tadinho, tá muito velho. O palhaço Pinduca, que trabalhou na Bandeirantes, foi para Tupi, trabalhou na Tupi, na Bandeirantes, trabalhou na TV Paulista, com a Márcia Cardial, nos Astrás. Mas aí depois você pegou gosto pelo negócio e na televisão você ficou? Sim, mas teve um hiato aí, né? Até quando eu tinha 9 anos mesmo, o meu irmão me levou, que eu desenho, né? Sempre desenhei. Então era assim, tipo um garoto prodígio. Eu não era famoso nem nada. Mas onde eu aparecia, eu causava. Olha só a coincidência. Em 1964, na TV Celso, tinha um programa. Ele tinha audiência do Fantástico. Chamava-se, com a Bibi Ferreira, a grande dama Bibi Ferreira. Bibi sempre aos domingos. Começou com Brasil 60, Brasil não sei o quê. Em 1964 passou a se chamar Bibi sempre aos domingos no Teatro Cultura Artística, na Nestor Pestana. Onde Ercelso permaneceu. Então era uma noite de gala, ao vivo. Lá vou eu para desenhar. Eu me lembro, assim, ela me apresentando, não sei o quê. Digamos que eu era uma pequena atração lá do programa, que era um programa de variedades, com cantores de primeira linha, atores e tal, um grande show. Aí, tipo Estúdio Uno, assim, na Itália. Sim. Com o comando da Bibi brilhante. Bora, ela me chama, ela desenhando lá, brinca comigo, fala uma coisa e me leva pro proscênio. Ela agacha assim e me agarra assim no proscênio. E ela tava lendo uma dália enorme. Aí ela começou ali, que era para passar pro break, fazer a passagem. Eu falei, mas o que você tá lendo isso tudo? Aí eu falei, você não fala sem decorar? Você não decora? Tem um negócio escrito falando assim, bom, não precisa ler para falar. Decora, cara, né? Foi pro break, cara. Ela ficou ao mesmo tempo muito feliz, mas ao mesmo tempo meio ofendida. Ela ficou uma dama. Só sei que eu voltei, ela me pegou no colo, me levou pra coxia e falou uns negócios pra mim, aí tomei refrigerante, sei o quê, voltei no colo dela e ela contou uma piada, ela fez uma tirada sensacional, assim, da passagem no break e tal. Ô Cassiano, agora vamos falar do que uma das coisas que o pessoal quer ouvir aqui, que foi sugestão até de uma pessoa que comenta aqui no canal, que é sobre o Enigma. Sim. Que foi um game show ali da TV Cultura. Certo. O Wagner falou um pouquinho aqui como é que surgiu a ideia de fazer, falou lá do Moy Laerte, como é que ele executou isso aí. Você era um dos hosts do programa, né? Como Sim. é que
caiu o programa em você? Você que caiu no programa ou o programa que caiu em você? Como é que foi isso? Depois que eu comecei, aí eu percebi que era a segunda opção também. Foi assim, eu comecei na TV Cultura em 82, eu fazendo bambalalão, fazia uns bonequinhos e tal, não sei o que, não aparecia. Depois, eventualmente eu ia lá. Até que a TV Cultura foram com a minha cara lá e me contrataram como ator na emissora. E eu fazia teleteatro, não sei o que, e fazia umas participações no bambalalão. Até que eu fui chamado para fazer o Som Pop, para substituir o Ronaldo Rezedá, parece. Teve alguns apresentadores, o último foi o saudoso Kid Vinil. Então eu fazia lá, eu era a pré-história da MTV, né? Inclusive tinha Dália, viu? Você não decorava, pô? Não, eu tinha que ler um monte de pataquada lá, porque a gente gravava sábado, um monte de cabeças para videoclipe. Eu com óculos escuro, não sei o que, um cenário terrível, assim, meio tenebroso. Até pra explicar, né, quem não é do ramo, às vezes não desconhece, porque a gente tem o teleprompter hoje, né? Que aí passa o texto ali, um vidro que a câmera não enxerga esse vidro, e aí você tá lendo e olhando pra câmera ao mesmo tempo. A Dália era, assim, a grosso modo falando, imagina uma pessoa do lado da câmera com uma cartolina com um texto que você tem que ler. A grosso modo é isso, a Dália era isso. Grosso modo é isso, é uma enorme, que eu falei pra ela, o cara segurando assim na primeira fileira, negócio enorme. No corredor, um troço desse tamanho, com umas letras enormes, assim. Bom, então eu estava lá na TV Cultura, fui convidado para fazer o Som Pop, eu era contratado CLT na Cultura. Até que Ítalo Morelli era o diretor de programação. Eu fui chamado porque eu iria, teoricamente, substituir o Marilan Salles. No Bamba. Marilan, que era o palhaço do Bamba. Tic-tac, né? Tic-tac, exatamente. Bom, aí eu inventei um palhaço, fui lá e fiz 2 programas. Aí aprovaram. E eu ia fazer o palhaço. Aí me chama lá o Ítalo Morelli, o Queiroz, à época, o saudoso Queiroz, e fala: olha, legal, você vai vir aqui diariamente, tal. E tanto de aumento. Eu falei, pô, aí complica, porque eu tinha outras atividades, eu trabalhava também na Rádio Bandeirantes, num programa de humor, de quarta à noite, sábado à noite, domingo o dia todo, tal. E o que não me impedia de estar na TV Cultura. Eu tinha 2 registros. Bom, enfim, sei que não queria fazer o palhaço, não sei o quê, porque não ia ganhar nada, ia ter que estar lá o dia todo dia, aquela história. Resultado, um dia eu estava gravando, tinha pegado fogo na emissora. Então a gente só estava fazendo externa no pátio ali. As instalações da fundação são lindas, dá para você fazer bastante coisa ali. Os jardins ali. Aí, no intervalo do programa, da gravação do Som Pop, 1985, o Ítalo Morelli estava na emissora, ele pega, me abraça e fala assim: eu soube, Cassiano, que você não quer fazer o tic-tac, que você não aceitou o nosso aumento, tal, no salário. Eu falei, não dá, Ítalo, não sei o quê. Você não quer fazer, né? Tá. Então você não vai fazer mais nada. Me demitiu ali, passeando. Cara, quando eu voltei, tinha morrido era o aniversário da morte do John Lennon, 5 anos. Nossa. Aí eu virei pra câmera, para quem conhece a portaria da TV Cultura, que está na Senisbrig, eu olhei para a câmera assim e falei, ó, o sonho acabou. E fui embora. Peguei a rua e fui embora. Pegar o ônibus, não tem mais. Até que, olha só, o senhor Wagner Matrone, que tinha virado diretor na emissora, ascendeu com muita justiça, um cara muito talentoso, e existia uma linha de shows que foi instituída lá, isso em 1988, não, perdão, 86, para iniciar em janeiro de 87, que era uma linha de shows para ocupação do Teatro Franco Zampari, todo dia, 6 horas da tarde, 7 horas. A exemplo do que tinha no centro da cidade, no Rio de Janeiro, no Pixinguinha, cheguei até a ver. Tinha muito show lá, o cara saía de escritório, com a pastinha, ia lá assistir um show, de graça. E na TV Cultura, o Roberto Oliveira resolveu fazer isso, o Muilaer adorou, que era o presidente da fundação, graças a Deus eu peguei uma época muito boa com esses dois. Então eles instituíram essa programação de segunda a sábado. Então você tinha um proibido colar, não, proibido colar não, você tinha
um programa com o Randall Juliano, de game de perguntas, que era já meio tradicional, tinha um programa de dança, tinha um programa de cinema, tinha um programa... Bom, enfim. E o nosso, por sorte, ele pegou um horário nobre, que era sábado. Esse do Randall não era o Vestibulando? Não. Qual que foi? O Wagner acabou de falar desse programa, eu esqueci já. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Acho que era isso aí. Aliás, isso, uma vez eu fui substituir aí. o Randall, que ele estava doente, e eu falei, quem sabe, sabe, eu não sei nada, cara, eu nunca vi o programa. Eu cheguei lá 20 minutos antes de começar. Então, e teve um outro substituto que foi o Júlio. Júlio Rosenberg, não? Eu acho que foi isso que o Wagner tinha falado, e aí ele contou que aí depois ele teve que sair, no fim, o Wagner quase apresentou o programa nessa substituição do Randall. Quem sabe, sabe, eu nem sabia que o Wagner fazia o Quem Sabe, Sabe. Não, ele não fez. Não, ele tava por trás das câmeras, sim. O Wagner fazia um monte de coisa. Né, ele começaram a gostar tanto do Wagner que davam tudo para ele fazer lá. Bom, aí eu não conhecia o Wagner, porque eu saí da emissora. Quando o Wagner estava ascendendo na cultura, eu saí. De repente eu recebo um telefonema, a TV Cultura me convidando para ela novamente, era fim de 86. Falei, não era para eu trabalhar, para fazer um teste. E eu fui apresentado ao Wagner. Cassiano, é isso, eu gosto, acho você um talento, não sei o quê, papapá, obrigado. Te conhecia assim de lanchonete, de ver, mas a gente nunca tinha conversado. Mas ele acreditava muito em mim. Tinha que ter alguém, né? Para isso. Aí ele me convidou para fazer um teste junto com a Cornélia Herr. Fazer o par com ela. E parece que alguém já tinha feito teste com ela, porque dela eles gostaram. E ele falou, olha, Cassiano, e você vai... Aqui é como se fosse A Gata e o Rato, aquele filme com o Bruce Willis. Falei, tá, legal, nunca vi. Não sei o que é. Aí eu fiz os testes, aquelas coisas assim, do meu jeito. Adoraram. O Roberto Oliveira também não tinha mais tempo. Vai esse mesmo. Mas dei sorte. E ensaiamos e tal, e acabamos estreando em fevereiro de 87. E o programa foi um estouro. Era ao vivo... E era um programa acelerado, porque ele tinha um conteúdo maior do que a arte permitida ali. Né? Você tinha 58 de arte, 57 de arte, com um break. E o break não era tão longo, porque você não tinha comerciais ainda. A fundação ainda não fazia comerciais normais de televisão. Né? Cara, ensaiamos. Como era um cara de teatro, para mim era fácil lidar com o público, com time... Legal, não tinha problema nenhum. Decorar, saber a sequência das coisas e tal. Ótimo, porque ele se repetia a cada semana. O que era diferente eram os acontecimentos, as surpresas que você poderia ter durante o programa, porque você tinha candidatos diferentes. E lá fomos nós. Inclusive, eu tenho uma surpresa aqui, para quem está aí assistindo, já vou mostrar. Eu tenho aqui O vídeo? Não. Vídeo tem no YouTube, aos montes. O que é? Pega? Quer pegar? Eu tenho aqui as fichas do primeiro programa. Eu quero ver isso aí. Olha aí. O que você tem aí, Wagner? Vamos lá. Voltando. O Wagner, o Cassiano. Vai. Acabei de gravar o Wagner, agora eu tô confundindo o nome do Cassiano com o Wagner. Então é isso aqui, gente. Isso aqui são fichas que a gente usava na televisão, década de 80 até antes. E essas são as fichas do primeiro Enigma. Que louco isso aqui, cara. Olha isso, gente. Eu não sei se tem na ordem aí a abertura tal. Olá, Cassiano. Boa noite. No ar e finalmente Enigma, o primeiro programa que além de usar a sua inteligência, também é inteligente. Cornélia, você que é ligado em cultura geral e assuntos místicos, agora tem um novo desafio. Descobrir o enigma do faraó Tutankhamon. E olha, tem até parte escrito à mão aqui. Tem, essas coisas que o Wagner fazia as observações, cara. Aí. Cassiano, por exemplo, flor. O enigma de hoje é uma flor. Além dessa dica, você teria pistas como possuem perfume, as mães ganham, várias cores, etc. Enfim, uma série de pistas que os nossos candidatos, a plateia e o telespectador receberão. A forma, vocês verão durante o jogo. Enfim, que legal, essa foi a estreia. Esse programa tá no YouTube, tá? O primeiro Enigma, acho que é março de 87, tá no YouTube. Eu tava até de terno de linha, eu tava mais sem graça que dançar com a irmã no baile.
muito meio assim, não acanhado. Sim, é tipo assim, tá, era um misto, ainda cara. meio estranho. Depois foi um... Pô, virou uma zona, cara. Que legal, cara. Aquilo virou uma bagunça Ficou tão quanto grande. tempo o programa? 3 anos. Ficou bastante tempo. Teve um programa, 2 episódios interessantíssimos. A Cornélia, a gente fazia um par assim... Sabe quando você, do nada, assim, você sente que há uma conexão, nada forçado, nada. A Cornélia tinha várias coisas engraçadas que ela fazia, que às vezes eu tinha que cobrir, coisas que ela cobria. E era tão espontâneo, tão natural, que isso é que ficou engraçado, é isso que ficou leve. Sabe quem era muito fã do programa? O Jô. Ah, que legal. Cara, e o Jô me entrevistou no SBT. Então, aí, e o Wagner contou uma história que vocês chegaram aí conversar com algum diretor do SBT que queria conhecer vocês, não O foi? Luciano Calegari. É, ele mesmo. Isso aí. Que queria nos conhecer. Eu falei, opa... Só que o SBT, à época, estava indefensável a nossa contratação lá por conta do que o Silvio Santos estava pensando. O Silvio Santos mandava em tudo, né? Então o risco era da gente estrear e não voltar mais. Mas o Luciano queria muito que a gente fosse para lá. O Luciano hoje é aposentadão, ele não está morando nos Estados Unidos e tal, mas ele era o Boni do SBT. Eu lembro, a gente foi na Vila Guilherme, onde eram os estúdios da TV Zona Norte. Isso, Zona Norte. Bom, o que aconteceu na TV, no Enigma? Teve um dia, e essa foi emblemática. No início tinha um menino, você vê o que é programação ao vivo. Num dos primeiros programas, você tinha as provas eram físicas, pois quem quiser conferir no YouTube. Então tinha um menino que tinha uma deficiência nos membros inferiores. Tal. E o menino acho que tropeçou lá atrás no cenário, caiu, não voltava mais. E eu fulano, e não aparecia. Aí, break, foram pegar o menino, tinha caído. Nossa, que loucura. Um horror. Aí isso deu um problema. Putz, cara, como é que pode, não sei o quê. Um clima, né? Mas o auditório era ensandecido. 500 adolescentes. Claro, imagina. Hormônio até aqui, sabe aquela coisa. Aí teve um dia, o Wagner quer me matar até hoje. Eu sempre estragando o programa. É o 3º episódio e eu espero que tenha sido o último. Acho que foi. O que aconteceu? Você tinha... a fundação, apesar de não poder fazer proselitismo político, você tinha, à época, o governador era o Fleury, que ia lá fazer política, não sei o que, eu não gostava, né? Coisa meio... Bom, enfim. Estava tendo um link no AMB, isso por volta de 6 horas, o nosso programa tinha que entrar no ar 19 horas, tinha que subir caractere. Abria a porta, a gente entrava, câmera geral, entra... E era a música do Indiana Jones mesmo. Era. Licenciado, não sei se pagaram, acho que pagaram. Né? Espero, né? Espero que sim, né? Bom, o que aconteceu? Eu estava 15 minutos antes, 10 minutos antes, eu já ficava na coxia com a Cornélia. E você tinha uma porta, assim, que tipo uma sarcófago, que um cara puxava, assim, o cenotécnico puxava. Parecia que abria sozinho, né? Isso, Tinha um aquela cara coisa, por trás, né? Capitão Kirk, abre sésamo. Eu tenho a força, não sei o quê. Bom, e aqui você tinha um monitor aqui pra gente ver a programação da emissora. Tava lá, o geralzão que tava acontecendo na emissora. E aí, quando deu 7 horas, tava lá uma repórter falando com um deputado do MDB, acho que era a época, não sei o quê, o MDB, que não sei o quê, e o link lá comendo solto. E dá-lhe propaganda, e dá-lhe deputado falando, e dá-lhe candidato a governador, e dá-lhe isso, e dá-lhe aquilo. 7h05, nada. A plateia mesmo já estava meio... A plateia fervendo. Aí eu falei, Wagner, e aí, cara? Mas você vai ter que esperar. Eu falei, tá, então, tá bom, vamos lá, mais 2 minutos, né? Não, o link lá, e nós lá. Eu falei, Cornélia, e aí? Cara, 7h12, eu falei, Wagner, o que tá acontecendo? Ele falou, falei, então vamos cortar, que prova a gente corta? Nenhuma. Vai assim, se vira. Falei, você é louco, cara. 7h14, abre a porta, entra a Cornélia. 3 câmeras, geral, 1, 2. Ainda tinha uma pendurada.
Na hora, normalmente dá 2, a gente fala, falava pra geral, eu chamei um aqui, tipo o Clodovil fazia, faz favor, vem aqui. Falei, eu queria mandar um recado ao pessoal que tá aí no PMDB fazendo convenção no AMB, que a próxima convenção de vocês eu vou aí fazer 14 minutos de enigma, ok? Vamos começar. Puta, toca o telefone, eu não tinha ponto. Era um telefone vermelho, né? Isso. Aí o Wagner, filha da puta, eu saí até de quadro. Cornélio, filha da puta, você vai da puta, acabou, bicho, com a minha raça até a última geração. Vamos pra rua, seu filho. Aí eu falei, Wagner, eu não tô ouvindo direito, vai cair a ligação, tá? Vai cair a ligação. Eu não podia ficar batendo papo com ele, deixa eu largar a Cornélia lá. E seguimos o programa, bicho, não toquei mais no assunto. Só sei que, meu amigo, que o programa eu tive que fazer em 78 rotações, era em 12. Isso... Eu tive que... 78 já era o normal. Eu tive que fazer em 190 rotações por minuto. Todas as provas tiveram que ser cumpridas com 14 minutos a menos de arte. Sabe o que é isso? Cara, nunca me estressei tanto. Mas o bom humor continuava. Porque ninguém tem nada a ver com isso. Cara, eu fui chamado lá. Eu falei, olha, TV ao vivo... Para quem não sabe, vocês são mais novos, falei ela mesmo na emissora. Quem está comandando um programa ao vivo está responsável pela emissora. E eu quero que procure aqui no Estatuto da Fundação se pode fazer propaganda de partido político aqui. A não ser uma obrigatória em época de eleição, certo? Confere? É isso. Cara, e não me mandaram embora. Teve um dia que eu pedi demissão porque eu tinha que trabalhar, estava trabalhando na Manchete, assim como o Fagundes tinha permissão para trabalhar na TV Globo, eu tinha para trabalhar... ou qualquer outro, que fosse ator, trabalhar e fazer novela no Rio de Janeiro e tal. E eu fazia teatro, a novela, e fazia televisão. Assim, inclusive eu saía do programa 8 horas da noite correndo para ir para fazer 2 sessões de teatro com o Zé Rodrigues. Então a vida era corrida. Aí depois que acabou o Enigma, a gente começou a fazer um outro programa depois. Então, teve o Janela Indiscreta. Mas só antes de passar para o Janela, só falar uma coisa. O Enigma era uma coisa tão forte, tão poderosa. Teve uma época, o Wagner resolveu criar um programa especial com os grandes vencedores do Enigma. O programa com um prêmio, olha o prêmio que ofereceram. Uma viagem para o Egito, para Luxor e Cairo, uma semana com acompanhante para esse vencedor. British Airways, tal. O programa deu 13 de pico. Hoje, o que é 13 de pico? Você solta champanhe. Até na Globo, 13 de pico hoje é motivo de comemoração. Cara, impressionante. Nunca a TV Cultura teve 13 de pico, a não ser em debate político, alguma coisa, um Roda Viva especial. Teve depois lá na frente com o Mundo da Lua, mas aí é outra coisa. Não, aí já é exceção. Aí eu tô falando de extraterrestres, claro. extra série. Não, eu tô dentro do mundo normal. Você fala de Rá-Tim-Bum, de Mundo da Lua, de coisa aí, já. O nível subiu demais. Então, mas depois veio o Janela Indiscreta. Sim, você também apresenta o começo desse programa, né? Não, eu fiz 1 ano quase. Ele era meio parecido com o Enigma, não? Porque ele era um game show também, né? Mas ele não tinha provas físicas, nada. O que ele era? Ele era mais uma homenagem à televisão e ao cinema. Ao cinema se deixou um pouco de lado por conta dos direitos. Foi muito difícil você conseguir direitos, imagens, tal, trechos de filmes, coisa e tal. E o filme era muito bonito. O Wagner criou uma atmosfera muito bonita. Tem também no YouTube, pode procurar, já. Muito pouco, mas tem. Inclusive, o que está lá exibido no YouTube está meio fora de sync, é engraçado. Mas era ao vivo, o figurino era outro, era uma outra iluminação, mais escura, azul. Você tinha uma grande lente da onde a gente saía, Cornélio e eu, e a gente falava sobre televisão. Inclusive tinha uma homenagem ao J. Silvestre, que eu sentava numa poltrona para conversar com um candidato que ia falar tinha um quiz com o cara sobre televisão. E no final o cara ganhava um prêmio lá e tal. Mas era, digamos assim, perto do Enigma, ele era um programa mais elegante, digamos, entre aspas. Um pouco mais sóbrio.
não deixava de ter gaiatice. Eu estava lá, né, para estragar o programa comigo mesmo. Ô, Cassiano, mas além de estragar programa, você estragou publicidade também? Também, muito. Cara, tinha uma... Claro, eu tô falando estragando porque eu tô brincando com você. Eu conheço os verbos novos, essa terminologia que a gente inventa aqui mesmo. Eu sou um cara que uma coisa que eu aprendi na vida que para mim não tem preço é rir de mim mesmo. Ótimo. Cara, e isso foi sempre inato em mim. Tem uma época... Não, até hoje eu faço. Por exemplo, hoje eu faço muita locução de comercial. Não trabalho mais muito on. Escrevo e tal. O que acontece? Às vezes eu quero mandar para um cliente, um cara me procurou tal, e não me conhece, ninguém tem obrigação. O cara é diretor de criação com 22 anos. Uhum. Os caras me conhecem um pouquinho mais novos que eu, um pouco mais novos, ou da minha idade. E eu mando lá um e-mail pro cara com um texto tal, e anexado alguns filmes, um repertório. Aí eu, antes de me despedir, escrevo assim: espero que você goste. Ponto. Se você não gostar também, pode me esculhambar. Eu adoro ser humilhado. Agora, teve algumas propagandas que eu vi com você. O lá da Laika, que foi uma comparação que você faz do Fusca, só que o Fusca tá coberto. Sim. Teve uma das portas Eucatex. Fantástico. Que esse do portas Eucatex, você tá fazendo uma referência ao Agente 86, não é? Agente 86. Isso, eu falei assim, nossa, mas parece o Agente 86. Tanto é que ele bate a cara na porta e tal. E teve o Louças Enxutas também, que eu lava-louças enxuta. Era a linha que branca eu vi enxuta, que eu fiz com a Luísa Tomé, uma série. Isso, era um criativo, um grande criativo do Sul, Michele Caetano, que era uma agência do Sul mesmo. Essa enxuta acabou, infelizmente, né? A fábrica fechou e tal. Cara, como é que era fazer publicidade nos anos 90? Você acha que a publicidade hoje ficou chata? Era o seguinte, eu acho assim, não que ficou chata, eu acho que ela é mais policiada, digamos, por conta de uma série de coisas que vem acontecendo. O mundo mudou, tudo muda. Bom, vou falar mais especificamente década de 80. Porque você não tinha o advento da internet, você não tinha informática, você não tinha nada. Você tinha telefone em casa, orelhão, né? E o pior, na melhor das respostas, você tinha um bip para conversar. Bip, 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 você ia no orelhão, ligar. O que aconteceu? A televisão mandava em tudo. Os comerciais eram tratados como obras de arte. Você tinha um Oscar de publicidade, que existe até hoje, o Festival de Cannes, você tinha o Clio, você tinha grandes prêmios internacionais de propaganda a nível de criação. E o Brasil, ele era muito reconhecido como criação. Não estou falando nem tecnicamente, porque ainda na década de 80 você talvez não tivesse condição de ter o nível que tinha tecnicamente lá fora. Aos poucos, hoje não, hoje está tudo... No Paraguai, na Bolívia ou na Alemanha, o nível técnico pode ser o mesmo. Uhum. E então, as criações era o grande must. O diferencial eram as criações. Com as criações muito bem feitas, muito bem elaboradas, você precisava, obviamente, quando necessário, de ter um elenco top. Eu comecei a fazer comercial, de repente você faz o primeiro, vai bem, ó. Legal. Fala, eu queria o telefone daquele cara que fez o comercial X. Perdão. Tá aqui o telefone dele, o telefone de casa, o telefone do trabalho dele, sei lá. E assim foi. Eu comecei a fazer, porque eu fiz com comercial lá em 65, como criança, né? Vários lá. Depois teve um grande ato e eu comecei a fazer na década de 80. Então o meu diferencial era assim, que já começava off-record, já começava no bastidor. Chegava e falei, tô por quem aí? O que é pra falar aí? E os caras já caíam na risada e tal. E eram sempre situações ou muito bizarras, ou surreais, ou engraçadas, sem nada era normal quando me chamavam para fazer. Teve uma época, tinha o Jornal da Tarde, que foi extinto, e tinha um caderno no setor de artes lá, que era o Modo de Vida. E eu fui entrevistado, e um professor da USP, que eu não cheguei a conhecer, porque eu não estava mais lá, conheci os professores da década de 70, que me considerou o melhor ator de comerciais. Eu acho injusto, eu acho para mim, era o Marcelo Mansfield. Que veio aqui também, o cara é fantástico. E aliás fez comercial da Lada, e fez também comercial de linha branca, e nós concorremos no prêmio Profissionais do Ano da Globo. Ele estava na mesma, o Oscar lá. Você vê como era a publicidade.
Então eu tive esse privilégio de ser muito chamado para comercial. E era um meio, àquela época, de sustento do ator. Não só eu, grandes atores faziam comerciais. Eu tenho vários aí no YouTube. Tal. Eu fiz uma série, olha só, em 1986, eu fiz uma série para Sabonetes Febo. Olha, o que é que Sabonetes Febo faria hoje? Nada parecido com o que foi feito. Fui para um estúdio, a criação era o seguinte, era um ator, eu, numa situação, comezinha do dia a dia, no banheiro. Sempre no banheiro. E era uma coisa que não tinha nem pé nem cabeça. Por exemplo, tem um filme que ia quinta-feira, porque era um filme de segunda, de terça, de quarta, de quinta, sexta, sábado, domingo. Eles fizeram durante meses no ar um comercial que ia por dia, diferente, referente àquele dia. Hoje é segunda-feira, o que tá fazendo sabonete aí no armário? Tira isso aí, né? Perfumar roupa, pô, vai tomar banho com ele, não sei o quê. Aí quinta-feira era assim, eu tava um monte de sabonete na pia, era uma coisa de louco, era uma coisa de hospício. Eu ia derrubando sabonete, assim, segunda Febo, terça Febo, quarta Febo, quinta Febo é um puta sabonete. Falei, cara, o Jânio Quadros era o prefeito de São Paulo. Tirou o comercial do ar, porque eu falei que era um puta sabonete. Isso rendeu, foi maravilhoso para a marca. Isso rendeu 2 entrevistas de televisão. Isso rendeu matéria. E pelo fato de ter tirado do ar, rendeu mais ainda. Mas não precisou mais ir pro ar em São Paulo, porque pro resto do Brasil ele ia. Foi maravilhoso ter tirado do ar. Eles economizaram em veiculação e ganharam em exposição. Que loucura, cara. Nunca ia imaginar, né? E e todos assim a gente fazia quase de primeira, assim. Eu fiz todos num dia só. Eles economizaram, hein? Ô Cassiano, agora você também estragou dublagem, né? O que você fez aqui? Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei até surpreso. Você dublou Topodídio e dublou coisas do Chaves, Chespirito. Eu falei, cara, que legal isso, cara. Cara, isso é pouca gente sabe disso. É assim, eu nunca fui dublador. Eu sou ator. Só que depois eu fui descobrir que dublador é um braço da atividade de ator. E muitos dubladores, inclusive, nem são atores. Eu nunca pertenci, digamos, a esse mundo. O que aconteceu? Em 85, o Topo Gigio foi adquirido pela TV Bandeirantes, na época. E eles falavam do dublador, da voz do rato no Brasil. Porque o Pepo, o original italiano, que tinha feito em 1970 na TV Globo com o Agildo Ribeiro, ele não queria mais voltar para o Brasil, além do que ele estava 16 anos mais velho. Talvez nem isso contasse muito. Que ele fala, Gildinho, cantar, porque... Isso eu lembro, eu tinha 15 anos quando assistia na TV Globo, em preto e branco. Aí, em 86, a Maria Pêrego aceitou o convite da Bandeirantes, resolveu fazer. Ela quase não aceita porque ela falou, eu não tenho voz para fazer isso. Quem vai fazer? Tentei um outro dublador, um outro cara que fazia no México, não quis também vir para o Brasil, enfim. Aí abriram uns testes, lá fui eu. Pegaram minha fita, mandaram para a Itália. Ela amou. Porque eu não estava fazendo preocupado com alguma coisa. Eu fiz do meu jeito, ela falou, opa. Aí eu falei, manda uma foto dele. Mandaram umas fotos minhas para ela. Imagina. Mandaram para Milão lá a carta, demora 5 dias para chegar. Enfim, resultado. Eu fui para Milão conhecer. Que louco! Fiz lá os testes no estúdio lá com ela. Fiquei 2, 3 dias lá. Ela me amou. Que legal, Voltei cara. pro Rio. Fui pro Rio. Tava o Ricardo Petralha, que um ator que hoje não se retirou totalmente do meio. E lá formávamos o par. E o Topo Gigio não era praticamente uma dublagem. Você tinha aqui um setzinho, eu tô aqui, vamos guardar as devidas proporções, um pouco mais longe, você tá aí, o seu palquinho tipo teatro chinês de sombra. Mas não. Era tudo preto e os manipuladores atrás não apareciam. Então você tinha 2 manipuladores para o rato. Para os pés, mão, cabeça, não sei o quê. E eu tinha aqui um monitorzinho. Preto PIB, 10 polegadas e um mic, um Shure de churrascaria. Assim.
Só que eu li o roteiro antes, lia muito o roteiro antes, bati um papo com a Maria Perco, não sei o quê, com o diretor, com o Cláudio Petralha. Aí eu acabava sugerindo as coisas que ele fazia. Eu mudava um pouco o texto, sempre fazia isso, sempre gosto de estragar as coisas, né? Mas ela gostou e assim fizemos durante meses, 100 e tantos episódios. Só tem um no YouTube. Ah, isso é... E onde tá isso, esse material? Tá no YouTube. Pode colocar lá. Topo Gigio tirando esse um. Já gravaram coisa em cima. Ah, não é possível, cara. Mas você sabe como a televisão no Brasil é cuidadosa, né, com a sua memória, né? Uma coisa maravilhosa. É invejável Que tristeza, o nível cara. de cuidado que se tem com material de televisão no Brasil. Que tristeza, cara. É igual Família Trapo, né? Que não tem nada. É uma pena. E era gravado. E era como se fosse Sai de Baixo, né? Sai de Baixo bebeu cara. nessa fonte, porque era teatro ao vivo. Era teatro gravado. Nós fizemos isso na TV Cultura. Eu fiz 3 peças lá, que era o teatro, lá no Teatro Maria Della Costa. E o do Chaves? Como é que você caiu no Chaves? Então, aí foi outra coisa. Eu estava no teatro com o Juca, o Fúvio, fazendo um baita sucesso. Estava lá no Teatro Jardel Filho, na Brigadeiro Luiz Antônio. Estou saindo quase meia-noite, indo para o estacionamento, e me para o Mário Lúcio, que é um cara que eu conhecia de estúdio, né, de comerciais, porque ele é músico e tal. E, coincidente, era amigo do meu irmão, porque esse cara foi na TV Paulista, ele era o garoto peticil, ficava dentro da barrica e tal, enfim. E ele falou, Cassiano, pô, eu falei, gostou da peça? Eu falei, não assisti. Mas eu vim aqui, que é o seguinte, ele estava desesperado, ele fazia assim, baixinho, falei, escuta, Cassiano, desesperado. É o seguinte, o Silvio Santos comprou mais 310 episódios do Chaves. Eu falei, boa, parabéns. Não, realmente, fez muito sucesso. Mas você sabe que o Marcelo Gastaldi morreu, né? Eu falei, sim, faz 3 anos. Eu conheci o Marcelo. E daí? E daí que preciso da voz do Chaves, de todos os personagens do Bolanhos, o protagonista. Falei, sim, e você quer que eu faça isso? Imagina, eu nunca assisti isso. Falei, não, faz um teste, pelo amor de Deus, segunda-feira, 8 horas da noite no Nicola, estúdio lá na Vila Mariana, como aqui. Vamos lá, por favor, vamos fazer o teste. Eu falei, tá bom, eu vou assim, sem menor... Eu vou pela nossa amizade, pela amizade com o Nicola, o dono do estúdio. Lá fui eu, 8 horas da noite na segunda-feira. Minha folga, né? Então, chego lá, tem um diretor do SBT, o Mário Lúcio, o cara. Aí ele me dá o texto lá, solta lá os filmes do Chaves, Chapolin, outros personagens, todos os personagens do Bolanhos, né? Eu faço lá do meu jeito, eu ouço lá no mexicano e tento fazer alguma coisa mais ou menos. Não fiquei ouvindo o Marcelo Gastaldi, nada. Falei, solta aí o original, o mexicano. Papai, pega o texto aqui. Nem lia muito, falava outras coisas lá, sincava, ficava... Aí eu saí, fui tomar um café e o cara ficou vendo lá. Aí me chamam. Aí eu falei assim, o cara aí quer falar com você. Fui lá para uma outra sala e ele falou, é você. Falei, o quê? Pô, faz mais teste. Eu falei, pô, não, é você. Então é o seguinte, você fala aí com o Mário Lúcio, resolve. Não, senhor. Para quem não sabe, dublador no Brasil, ele é amaldiçoado. Ele ganha por hora, mal remunerado, mal reconhecido. Sabe quanto ganha o dublador do Simpson? O original? Americano. Hoje ele não sei se ele ainda está vigindo o contrato dele, mas ele ganhava aproximadamente $300 mil por episódio. Mais ou menos isso. Eu falei, olha, fulano, é o seguinte, graças a Deus eu não estou dependendo disso aqui para viver. Para mim, artisticamente, seria muito legal fazer. Só que vai demandar muitas horas da minha vida, do meu trabalho, e Papai do Céu me deu talento para eu cobrar. Se eu começar a fazer filantropia com o meu talento, ele vai me cortar a voz, inclusive. Tá? Eu falei, você não está sabendo se valorizar. Em resumo, falei isso para ele. Se você quiser, tá aqui meu telefone, você me liga, eu faço um contrato com o SBT. Puta, o cara me ligou, já fui eu fazer um contrato com o SBT com um salário muito bem remunerado. Nunca tinha feito dublagem na minha vida. Nunca. Entrei no avião, no ônibus e sentei na janelinha, na primeira classe. Que legal. Isso despertou uma ira no meio dos dubladores. Como que esse cara que nunca fez um vozerio, quer dizer, figuração em dublagem... Tá, né? Chegando agora. Tá chegando, senta na janelinha, primeira classe, estica os pés, faz assim...
Falei, eu não tenho culpa, cara, eu não bati aqui na porta pedindo emprego. Foram me procurar, falei, cada um tem seu preço, meu amigo. Você acha que eu ia me submeter a ser dublador para ganhar R$70 por hora? Que isso custava 8 horas, 9 horas por dia, porque eu também não dublava no ritmo do dublador. Tecnicamente, eu tinha o meu modo de fazer, porque às vezes o diretor nem aí comigo, porque eu não tinha, eu era indirigível. Eu não era o Zeppelin. Eu era indirigível. Aí eu mudava o texto, eu não ficava contente com não sei o quê. Então, o que os caras levavam 1 hora para fazer, eu levava quase 2. Primeiro porque eu não dublava de prima. E só com o tempo eu fui aprimorando e tal. Mas eu tinha uma vantagem. Eu decorava. Tudo. Eu não lia. Porque você para dublar, você está no estúdio, você tem uma estante aqui. Sim. E o cara com o vídeo ali soltou, o cara tem a minutagem, a secundagem, ele entra, lê aqui, fala lá, fala aqui, porque fora disso, Joey é meu filho. Oh, por favor, não sei o quê. Eu falei, eu chegava com tudo na cabeça, fora os ad libitum. Quem quiser pode procurar no YouTube, tem lá, Chapolin, Juiz de Paz. Desde que chamam, e agora, quem poderá nos ajudar? Eu entro, é um ad libitum, que é um improviso que eu venho fazendo, até a primeira fala, que é do texto. E todo o texto eu fiz com um caco, sem ler nada. E assim eu fazia com todos os episódios, a não ser que eu pegasse assim muito em cima da hora. E o que acontecia? Os caras ficaram triplamente com ódio de mim, os dubladores. Primeiro porque eu fiz um contrato direto com o SBT, como funcionário do SBT, ganhando salário alto. Segundo, que eu era protagonista. E terceiro, que eu mudava o texto. Eu falei, cara, se for ler o que está escrito aqui, porque o que o SBT fazia, ele pegava os textos do mexicano original e dava para uma menina, fazia tradução literal. Então o cara fala assim, fique fora disso, senão você vai se meter numa camisa de 11 varas. Eu falei, eu não vou ler isso. Vai se meter numa enrascada, numa roubada. E assim, sucessivamente, com várias coisas. Até chegou um momento que eu fiz até uma indecência lá, cara. Eu não vou repetir aqui. Mas quem quiser, Engraxate ou Ladrão, Chaveco, Engraxate ou Ladrão, não sei a minutagem, 20 e pouco. Tem um close, ele se aproxima do gerente do hotel e fala no ouvido dele um negócio. Não vou repetir aqui. Então... fizeram voodoo meu, os dubladores fizeram voodoo meu até com prego enferrujado, cara. Ô Cassiano, agora, como é que foi pra você transitar de todas essas áreas, assim? Porque rádio, teatro, cinema, publicidade, dublagem, né? O apresentador de programa. Redator. Né? Como é que foi pra você transitar entre essas áreas, assim? Pra mim foi fácil, porque tá tudo dentro de um pacote. Você precisa saber transitar. Você tem as estradas, você tem os obstáculos, você tem os semáforos, você tem os atalhos. Se você não tomar cuidado com isso, você se perde. Você se perde no primeiro desvio, que você não volta mais. Então, foi uma coisa que eu aprendi. Eu deixava muito ao acaso, muito no aspecto randômico da coisa, não. Porque assim, o que é? O ator, no meu caso, assim, eu sempre eu fazia 1000 vozes, eu redigia, eu atuava, eu cantava, eu sabia apresentar um programa de televisão. Eu falei, que culpa tenho eu? Lá vou eu. O requisito básico que eu tinha que era ser desinibido. Segundo, rir de si mesmo. Não se levar tão a sério. Aceitar qualquer provocação. Responder no mesmo nível. Nunca se ofender com nada. Não ter rancor, ódio, raiva, nem complexo de inferioridade nem de superioridade. Adquirir conhecimento. E as pessoas têm muita vaidade, muita miséria emocional e intelectual. Eu sempre, pela minha educação, pela convivência, que eu fui um cara criado na rua, hoje as crianças infelizmente não podem ter esse prazer. Você tinha 3, 4 canais de televisão, brincava na rua, você fazia seu carrinho de rolemã, você fazia seu papagaio, você fazia tudo. O máximo que eu conseguia ganhar um autorama mantinha na vida que meu pai se matou para comprar para mim. E eu mal me divertia com o autorama, que vinha a vizinhança inteira, né? Bom, então, tudo isso é requisito. Se você adquirir uma certa experiência, você sabe transitar. Então, quando eu fui
eu parei da minha infância até os 20, 22 anos, eu não fazia isso. Eu desenhava, eu trabalhei com office boy, fazia um monte de coisa. Só que a minha mente era isso. Até que surgiu a oportunidade de eu vou fazer o teste para entrar na escola de arte dramática. Eu adoro fazer teste. Adoro quando eu sou reprovado, adoro quando sou aprovado, adoro tudo. Para mim não tem tempo ruim. Aí lá fui eu fazer o teste da escola de arte dramática e passei. Era a melhor escola de teatro da América, do Brasil, de graça, na USP, da onde eu tinha saído 3 anos antes. Tranquei comunicação lá. E aí eu fazia faculdade à noite. E aí o que aconteceu? Eu estava trabalhando em agência de propaganda como chefe de estúdio, desenhando. O que aconteceu? E eu estava antes numa outra agência e eu fazia imitação, eu saía na janela imitando o Aguinaldo Timóteo. Uma hora estava mal e eu chegava na janela, assim, um puta sol à tarde, e falava assim: Deus, meu Deus, tenha piedade de mim. Os caras tudo rindo na rua, não sei o quê. Eu falei, não tô nem aí, bicho. Hoje eu falo, será que hoje me policiaria para fazer isso? Porque isso é 1980 e nada, 70 e nada. Aí, isso um cara que fornecia a trilha, a gente ia para a criação, ele levava a fitinha, ele começou a prestar atenção em mim, de tanta bobagem que eu falava, e ele me convidou para fazer um spot de rádio imitando o que seria o Einstein na infância. Lá fui eu. E deu certo. Aí começaram a me chamar para fazer coisa de voz. Aí eu estava no estúdio ao lado da Rádio Jovem Pan. Você vê, você tem que aproveitar as oportunidades também. Não fique esperando cair do céu também, mas siga os caminhos corretos. Estava no momento certo, ali também foi mamão com açúcar. Eu saí do estúdio e fui lá na... Porque o cara no estúdio me falou, estão fazendo teste pro show de rádio, que é um programa de humor, depois do futebol. Que tinha 700 mil ouvintes por minuto. Absurdo. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá. Estão fazendo teste aí, pode fazer teste. Eu era fã do programa, porque eu sou apaixonado por futebol. Joguei futebol. Tem. Fui lá. Ouvi falar, tal dia, tal noite, você vem aqui fazer o teste. Me inscrevi, pus lá meu nome, meu telefone da minha casa, tal. Fui lá. Aí sabe quando era o teste? Tinham 500 candidatos. O teste foi numa escadaria, assim. Uma escadaria do prédio, assim. Um cara lá tocando violão, pediu para falar tal coisa, fazer tal coisa, sei o quê. Aí, dali 2 dias, recebo um telefonema na minha casa de que eu tinha sido reprovado. Eu falei, Falei... Eu não gostei daquele cara. Eu acho que ele não tinha competência para julgar ninguém. Sabe o que eu fiz? Gravei uma fita em casa. Um gravadorzinho. Assim. Uma fitinha cassete com vários personagens. Peguei essa fita. Eu fui não tinha carro. Peguei e fui lá na porta da Jovem Pan 1h da manhã. Porque eu sabia que é o horário que o programa terminava meia-noite e meia, de quarta-feira, depois do jogo de futebol. Eu ia lá e peguei o San Girardi. Eu falei, cara, eu vou pegar esse cara descendo do elevador. Dito e feito, 1h15, pim, sai baixinho. Sr. Girardi, desculpa, eu sou Cassiano Ricardo, eu tinha 20, nada. Eu sou ator, tô começando agora, tal, sou fã do seu programa, tal, eu adoro e faço várias imitações, voz, tá aqui. E tá o telefone aí, se o senhor gostar. Pode deixar, vou ver assim, enfiou no bolso, acendeu o cigarro. Isso era uma quarta-feira. Falei, sexta-feira, toca o telefone no meu trabalho. Cassiano, tem um cara aí querendo falar com você, mas vai rápido, hein, meu? Não fica atendendo telefone aqui, não. Fui lá atender. Tudo bem, Cassiano, é o seu Girardi. Falei, quem é que tá brincando comigo? Não, tá. Seguinte, eu vi a fita, eu gostei, mas você pode estar aqui amanhã às 2h? Isso era uma sexta. Sábado, ele queria que eu estreasse. Que legal, cara. Eu cheguei na Jovem Pan no sábado, 1980, e estreiei. O VU fazia assim, fiz o Jânio Quadros, um nordestino, fiz um monte de coisa. Narrador de corrida de cavalo, que desce na cabeça eu fazia. Cantei, fiz o diabo. Na segunda-feira ele me chamou, falou, vai lá, você vai ser contratado, registrado. Saláriozinho e tal, mas claro, aí... Legal. E eu não deixei de trabalhar no meu emprego. E assim foi. Então, as coisas
Você tem que aproveitar as oportunidades e saber o caminho que você escolhe dentro daquilo que você sabe fazer. Não queira fazer o que não sabe, cara. Não inventa, né? Não inventa, Não cara. inventa. Estrague as coisas da maneira correta. Se você começar a procurar coisas que você não sabe fazer, aí você está estragando a sua vida. Do jeito que você quiser, estraga. Muito bom, Cassiano. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Muito obrigado. Mas para a gente fechar, a pergunta é o seguinte. Quando você olha para sua trajetória, qual que é o projeto que você acredita que mais representa o Cassiano artista? Difícil essa pergunta. Parece aquela pergunta do Provocações do Do Abujamra? Abujamra. Cassiano, o que é a vida? Cassiano, o que é a vida? Cara, eu acabei de falar umas coisas que dizem respeito a isso. Uhum. E disso você tem que tirar alguma coisa. Não é por nada não, cara. Mas eu vou empatar duas. Tá bom. Uma de televisão e outra no teatro. A estreia no Enigma. Ser escolhido pela emissora para comandar um programa de auditório ao vivo. Isso é uma coisa que não tem preço, porque isso se remete à verdadeira televisão. Como ela nasceu, como ela era feita, que era feita na raça, com talento, com arte, com vontade, porque tecnicamente era muito pobre. Tecnicamente muito pobre. Então isso para mim foi um resgate. E foi um prêmio para um cara ainda novo que tinha talento. Correr riscos, programa ao vivo, poderia ter feito um monte de besteira, podia ter prejudicado até a imagem da emissora, mas confiaram em mim. Paralelo a isso, no teatro, com o Juca de Oliveira e Fulvio Stefanini. Quando eu fui chamado para um teste, em 1991, eu estava fazendo uma novela na Globo e estava recém-saído da TV Cultura. Eu fui chamado para fazer um teste para um personagem que eu não sabia. Na verdade, ele era protagonista, junto com o Fulvio, com o Juca de Oliveira. Eu fiz um teste tão verdadeiro, tão assim, porque não tinha intenção de me exibir, de fazer lobby, de puxar saco, nada. Eu fui ser o que eu sou aqui, em qualquer lugar. Pois eles me escolheram. Tinham 6 atores para fazer. Escolheram a mim, que não era a ponta do... Não era o tal da parada. E com ele, eu aprendi o que eu não aprenderia numa faculdade em 5 anos. Com Juca de Oliveira e Fulvio Stefanini, que fizeram de mim ator de verdade, ou seja, o comediante completo. É o drama e a comédia. É fazer rir em cena aberta. É ser aplaudido em cena aberta, não por mim, mas pelo que me ensinaram. É ter ganho prêmio como ator, em teatro, em cinema. Tudo isso fruto da minha coragem, do meu trabalho e com quem eu convivi. Porque sozinho eu dependi sempre dos outros. Agora, precisam acreditar em você. A partir do momento que acreditam, você tem que fazer jus. E não fique estancado naquilo que você aprendeu. Conhecimento é uma coisa que se adquire todo dia. Então, respondendo à sua pergunta, Enigma, que eu tive com o Guido Wagner, como expliquei as razões, e a peça Procura-se um Tenor. Depois que não foi o sucesso, que foi a segunda que eu fiz. Que eles me chamaram para uma segunda, onde eu fiz 90 cidades, onde você tinha off 20, 30 dias, teatro lotado. Então, são coisas impagáveis. Eu acho que o resto foram acontecimentos, assim, muito ao acaso, sabe? Confesso que eu fui fazer coisas que eu fui sem muita vontade, mas durante o processo, é como você começar a namorar alguém que você tá... Mas pela convivência, é o dia a dia, não sei o que, você acaba se apegando, você cria um fio, você cria uma conexão. Pode se chamar amor? Pode se chamar uma grande amizade? Tudo é amor ou amizade. Né? Então, a minha trajetória é isso, eu não tenho frustração. Eu adoraria ter feito um grande fracasso, como dizia o Juca de Oliveira. O ator que não tem um fracasso na vida não está completo. Porque o fracasso é que te faz ser sucesso. Tem gente que não sabe lidar com isso. Na vida, com qualquer tipo de frustração, coloca a culpa no outro, coloca a culpa no sistema, coloca a culpa no menos em você, né? Menos em si mesmo. Como se você fosse sempre vítima
e nunca um participante importante daquilo. Caramba! Aí eu perguntaria, o que é a vida? Ser artista não é fácil, cara, porque a gente morre 2 vezes. Mas eu estou aprendendo. Hoje eu estou fora de televisão. Eu tive um acidente, perdi um dedo, perdi uma parte do dedo. Caramba. Isso talvez conte em televisão. Mas eu cheguei a trabalhar em minissérie na Globo com esse dedinho aqui escondido. O diretor viu, não falou nada. Valeu pelo que eu fiz. Mas não tive assim mais convite, nada. Assim, para trabalhar como ator. Espero. Para mim, eu estou aberto. Não há problema nenhum. Hoje eu trabalho como locutor de comerciais. Já fiz mais de 1000. Das mais variadas matizes. E que venham mais 1000. Espero. Muito bom, Cassiano. Fiquei muito feliz no nosso bate-papo, nossa conversa. Obrigado por você trazer registros tão importantes aí para nossa história da televisão brasileira. Obrigado. Poxa, muito obrigado, Fernando. Eu acho que o trabalho que você faz... ele é muito importante, porque eu acho que as pessoas que você convida para cá, você não convida em função de você ter um must para puxar audiência, para você ter como recorrer a ter um apelo para views, para inscrições, enfim. Eu acho que o privilégio que a gente sente vir aqui, que a gente está inserido num contexto onde só estão pessoas que representam alguma coisa que tem um conteúdo. Uhum. Você é um cara que não está se importando com... Porque hoje em dia você fala em podcast, é uma correria, né? Pra mim, se der 10 views, 100 views, 1000, o conteúdo que é o mais importante. Se você tem 10 views, você imagina quem são esses 10. Isso. É isso aí. O Jô Soares fazia, ele falou pra mim uma vez. Isso lá no início, no SBT, quando a gente conversou no bastidor. Pra mim importa é isso, ele falou. Depois, com o tempo, vai. E não existia internet, né? É isso, Fernando. Muito Eu te bom. agradeço imensamente. Eu que agradeço, obrigado. E conte comigo quando precisar. Tá? Muito bom. E você também, precisando de um ator, jardineiro, criador de vira-latas, pintor. Alguém para encanador. fazer carreto, né? Por favor. Estamos aí. Faço carreto na feira, te ajudar a senhora. Estou com a saúde em dia. Cassiano, obrigado mais uma vez. Eu que Valeu. agradeço, Obrigado Fernando. pelas Obrigado palavras. a você. E ó, você que acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. Comenta aqui que programa que você quer ouvir falar, que ator, artista, diretor, produtor, empresário, empreendedor, quem que você quer ver aqui, que conteúdo você quer que eu fale, converse com alguém, porque falar do Enigma foi por causa de uma pessoa comentou aqui, falou, Fernando, fala sobre o Enigma da TV Cultura. Ó, já falei com o Wagner e hoje estou falando com o Cassiano, quem vai ser o próximo. Vejo você no próximo episódio. Tchau!